Salve galerinha, aqui é o professor Wagner de Física, também estagiário de Matemática, e nessa aula nós vamos falar sobre soma e subtração de números inteiros. Simbora, meu povo! Uma situação bem simples e corriqueira do nosso dia a dia. Você foi lá uma rede de fast food, tinha lá um hambúrguer, R$ 12, milkshake, R$ 8. Supondo que você tenha R$ 50, você pode adquirir estes itens? Quanto falta ou qual será seu troco nesta situação? Situação muito simples, né? Na prática, nós temos aqui R$ 50 positivo. Você subtrai quanto? Subtrai 20, que é o total dos gastos. R$ 30. Então a resposta aqui, eu poderia comprar esses itens. 50 menos 20 dá 30. Uma outra forma de pensar seria: eu tenho R$ 50. Inicialmente você vai lá e come o hambúrguer, né? Milkshake é a sobremesa. Daí você vai lá e gasta R$ 12. E depois você gasta os R$ 8. A estratégia para resolver esses problemas é: junta o total das dívidas. Aqui, 12 com 8, na verdade, é uma soma de gastos. Sempre interessante juntar o total. Implicitamente, a gente tem que isso é uma soma. Menos 12, uma dívida, que se soma com a outra dívida dos R$ 8, totalizando aqui 50 menos 20, que são os nossos R$ 30 de troco nessa situação. Galerinha, eu estou gravando esse vídeo no final do mês de junho. Se passaram 7 rodadas no Campeonato Brasileiro, vamos calcular, vamos ver qual é o saldo de gol do Corinthians e depois do São Paulo neste Campeonato Brasileiro até a data de hoje, antes dos jogos serem realizados na quarta-feira. Como que é o saldo de gols? É um balanço entre a quantidade de gols marcados e os gols sofridos. Por exemplo, no primeiro jogo, o Corinthians sofreu um gol do Atlético Goianiense, então ficou devendo um gol, um saldo negativo, porque não marcou nada, sofreu um. Eu poderia fazer jogo a jogo, né? Menos um aqui, ficou de saldo. No outro jogo, ele devia um, mas ele marcou um gol. Menos um, mais um, quando a gente soma números opostos, resulta em zero. Contra o Palmeiras, lá no dia dos namorados, dia 12 de junho. 1-1, sofreu um, perdeu um, e mais marcou um, então continua com o saldo zero. Mas vamos lá. Qual é a melhor estratégia para resolver esse problema aqui? Conta o total de gols marcados. Vamos ver aí quantos gols o time marcou. Então, gols marcados. Não marcou nenhum. Marcou um, dois, três, mais dois, cinco, seis. Seis gols. Mas sofreu quantos? Sofreu um, dois, mais dois, quatro, cinco, seis. Então, os gols sofridos também são 6. Qual é o saldo de gol que eu vou resumir como SG do Corinthians? Saldo de gol de zero. Balanço entre a quantidade de gols sofridos e a quantidade de gols marcados. Vamos analisar a situação do São Paulo, que ganhou o Campeonato Paulista nesse ano, mas não começou muito bem esse Campeonato Brasileiro. Ficou com menos 2 aqui de saldo. Tomou mais um gol, ficou devendo 3. Aqui ganhou a mesma quantidade que perdeu no saldo de gols. Tomou mais 2 gols, se já estava devendo 2 da primeira, 1 da segunda, ficou devendo 3. Tomou mais 2 gols, ficou com saldo negativo de 5. Não fez diferença nos outros jogos.
Como que eu escreveria isso em termos de expressão numérica, meu povo? Eu poderia somar todos os gols, né, do São Paulo, ó, 0. Depois, no segundo jogo, -2, -1, contra o Atlético Mineiro, +1, porque marcou um gol, mas sofreu um. No outro jogo, -2. No próximo jogo, +2, -2, porque tomou 2 gols do Cuiabá. E na última rodada, contra o Ceará, sofreu um e marcou um. Galera, a estratégia para resolver esse tipo de problema é soma todos os números negativos, ganhos e perdas, como o nosso professor já disse. -2, então aqui tem 1, aqui também tem 1 negativo, 2 negativo, 2 negativo e o 1 negativo. Soma esses números que eu grifei, que são os números que são negativos, que são as perdas, ganhos e perdas. 2, 1, 3, né? 2 mais 1, 3, mais 1, 4, mais 2, 6, mais 2, 8, mais 1, 9. Então, é um total de... sofreu 9 gols. Por outro lado, temos que fazer a mesma coisa com os gols marcados. Marcou um gol aqui, mais 2, 3, mais 1, 4. Então, nós temos o resultado 4 menos 1. Se você tem R$ 4 e gasta R$ 9, você vai ficar com um saldo negativo. Qual é a estratégia, meu povo? Qual é a estratégia? Subtrai os valores absolutos. O que é valor absoluto? Sem considerar o sinal. Então, 9 menos 4, que dá 5. Subtrai os valores absolutos, coloca o maior em cima, o menor embaixo e mantém o sinal do número maior. Quem era maior? O 9 ou o 4? 9. Então, a resposta para essa conta é -5. Vamos analisar a situação de uma pessoa que fez depósitos e saques em um determinado intervalo de tempo, supondo que seja de 28 de junho a 2 de julho. Essa pessoa iniciou devendo R$ 150, estava aqui, R$ 150 negativo. Ela sacou 60, sacou 20, depositou 80 e depositou 100. Qual é o total? Se fosse para escrever essa conta, o que é negativo? Ela iniciou com um saldo negativo no dia 28. Sacar é a mesma coisa que ir lá retirar dinheiro na boca do caixa, meu povo. -60, -20. E os depósitos? O que é positivo? +80, +100. Soma as dívidas. 150 mais 60 mais 20. 5 mais 6, 11, com 2, 13, R$ 230 de dívidas. Então, esse aqui, quando nós temos dois números negativos, implicitamente, ó, -150, -60, nós estamos somando dívidas e o total de ganhos, o que ele depositou, 180. Então, essa conta se resume a... Isso aqui é o rascunho da nossa conta, galerinha. Isso aqui se resume a -230 mais 180. Qual é a estratégia, galera? Subtrai os valores absolutos, 230 menos 180.
3, não consigo subtrair ali o 8, eu faço aquele famoso empréstimo. 13 menos 8. 50. Só que vamos analisar, né, meu povo? Você tem R$ 180 que você colocou no caixa, mas só que você gastou 230, você estava devendo 230, isso é óbvio que é negativo, né, galera? Subtrai os valores absolutos, não se importa, como se não existissem sinais, coloca um número maior em cima e subtrai. Só que na hora da resposta você mantém o sinal do número maior. Menos 50 é o saldo dessa pessoa no final do dia 2 de julho. Ah, galerinha, tava eu editando o vídeo, na hora eu vi a abobrinha que eu falei. Na hora de manter o sinal do número maior, o que eu quis dizer? Menos 230 não é maior do que 180. Não é. Eu prefiro ter R$ 180 do que dever 230. O que eu quis dizer naquele momento era o seguinte: você mantém o sinal do número maior em termos absolutos. Quando a gente fala de termo absoluto, valor absoluto, a gente ignora o sinal. Então, na hora de escolher o sinal no final da conta, estava certo o resultado. Era menos 50 mesmo, assim, topzera. Mas, porque 230 é maior em valor absoluto. E vamos continuar com o vídeo. Se eu tiver uma soma de um número positivo com um número negativo. Tá, professor, mas que raio de negócio é esse? Isso aqui não é soma. É a mesma coisa de eu tenho 100 e eu somo uma dívida. Se eu tiver essa operação, é só fazer a subtração normal. 100, a gente já fazia isso, né, galerinha? 100 menos 20, que é 80. Agora, menos 100 mais 20 é a mesma operação, é o mesmo resultado, só que a gente mantém o sinal do número maior. E quem é maior em módulo, em valor absoluto? 100. Então essa resposta aqui é menos 80. Aqui a resposta é 80. Povo, extremamente simples somar e subtrair números positivos e negativos. Quando nós tivermos essa situação, menos 100, menos 20, implicitamente o que nós estamos fazendo é somar dívidas. O professor de vocês já comentou que mais com menos, inclusive, é menos, é a mesma situação. Quando eu tiver dois números negativos, menos 100, menos 20, cuidado que para não aparecer um parênteses, alguma coisa que signifique uma multiplicação. Nesse caso aqui nós temos uma soma de dívidas. Então nós somamos os números, 100 mais 20, que resulta em 120. Mas isso é uma dívida, soma de dívida. Como já fez o nosso querido professor, se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Valeu, galerinha, e até a aula ao vivo em que nós nos encontraremos. Valeu!